Eu imaginei que, eu imaginei que vocês estavam com saudade de me ver assim, tipo, descabelada, sem pentear o cabelo, sem me arrumar. Não que eu tenha me arrumado alguma vez aqui. Será que eu me arrumei? Não, acho que não. Então, vamos começar sobre o morango do amor ou o morango do ódio, porque agora o morango tem hater. Não, isso só mostra como que a nossa população é muito sem paciência, né? Porque como as pessoas ficam vendo direto esse mesmo vídeo, elas estão tomando ódio. Mas isso, gente, é só falta de paciência que o ser humano tá tendo mesmo. E é normal. Do que eu ia falar? Ah, tá, do morango. Eu paguei R$13 nesse morango. E aí, tem gente que vai falar, nossa, muito barato, e tem gente que vai falar, nossa, muito caro. Então depende da perspectiva de onde que você tá, de onde você mora. Por quê? Para uma pessoa, as pessoas que moram em capitais, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares, estão pagando até R$30 num morango desse do amor. Às vezes é muito mais caro do que isso. E aí, para essas pessoas, elas vendo isso, falam, gente, eu paguei R$30, você pagou 13. Mas é só você parar para pensar em proporção. Eu moro numa cidade no interior onde não tem emprego. A maioria da população ganha menos do que um salário mínimo. Então, R$13 é caro para as pessoas. R$13 é caro. E aí você vai falar assim, mas a comida aí é mais barata para compensar. Não, e não é. É mais barato, por exemplo, o valor, o trabalho de uma confeiteira aqui é mais desvalorizado do que de uma confeiteira da capital. Por exemplo, o meu banho em tosa é muito mais barato do que da capital, em comparação. Só que quando nós vamos no mercado, não é mais barato. Por exemplo, vou dar um exemplo tipo do morango do amor. O leite condensado aqui, ele tá na faixa de R$7,49 e acho que R$8,69 dessas marcas assim, tipo Bracanjuba, Italac. O Moça, por exemplo, chega a R$12. O creme de leite, aquele de 200 gramas, tá R$3,69, o mais barato, que eu paguei um dia desse. E o de latinha tá saindo por 11 e pouco. Então, por exemplo, se você vai comprar um arroz, um feijão, uma verdura, então é uma fortuna. É mais caro do que na capital. Só que na hora que você vai num restaurante, por exemplo, é mais barato. Porque as pessoas precisam desvalorizar um pouco o trabalho que elas tiveram para poder cobrar mais barato para poder ter cliente. Mas o supermercado cobra mais caro. Sim, por quê? Porque a comida, para chegar aqui no interior, ela tem um frete maior, porque vai vir da capital, das grandes cidades. Então, ela tem um frete maior. Não tem como o mercado cobrar muito mais barato, mesmo porque a maioria dos mercados é de uma única pessoa da cidade. Então, ela não tem muito concorrente. Então, ela coloca o preço que ela quer, né? Então, já as pequenas confeiteiras, as pequenas pessoas, né, de comércios menores, elas têm disputa. Então, elas precisam diminuir o valor delas para poder ganhar dinheiro. Então, pensando pela confeiteira, pensa, esse doce dá muito, muito trabalho. Por quê? Só quem já fez um pudim sabe quanto é difícil você fazer uma calda de caramelo, principalmente numa textura que não quebre um dente, eu espero não ficar sem dente, que não quebre um dente e que não quebre um dente, que não fique duro demais, sabe? Que fique gostoso. Além disso, nós não temos muitos morangos na nossa cidade. Uma caixinha de morango aqui está saindo por R$20 com morangos pequenininhos. Obviamente, as confeiteiras estão procurando outros fornecedores para conseguir um morango maior. E estão compensando também com o beijinho. Então, se você for parar para pensar, R$13 aqui para as confeiteiras, elas não estão ganhando quase nada. Mas R$13 aqui para nós, cidadãos, e para a maioria das pessoas, principalmente que ganham muito menos do que um salário mínimo, porque, gente, tem gente aqui que trabalha o dia inteiro para ganhar R$300, e não é brincadeira, é sério. Então, e é todo dia, tá? De segunda a sexta. É um absurdo isso, mas é cidade pequena, não tem muita fiscalização. Então, do que eu tava falando?
Então, para as pessoas que são mais pobres, eu me coloco como agente, mas obviamente R$13 para mim não é tão caro, mas também não é barato, né? Porque eu tenho quase que dar banho em um cachorro para conseguir pagar um morango desse. E aí, então para as pessoas que estão comprando também é caro. Então, se você for ver assim, em coisas de proporção, elas não estão ganhando muito, elas estão tendo muito trabalho. Aí eu vi um vídeo de alguém que tava falando assim, nossa, eu acreditei no vídeo, porque lá tava escrito assim, você precisa vender, você tem que vender 10 morangos desse. Por R$15 você ganha 1.500. E eu não fiz a conta, 1.500 até que não é tão, né? Então, gente, aí eu tô conferindo o microfone, toda hora eu gravo. Ai, eu machuquei a boca. Toda hora eu gravo e esqueço. E aí... Então, aí eu vi essa conta aí toda, e aí eu pensei, até que para ganhar R$1.500 fazendo só 10 moranguinhos, vai dar trabalho? Vai, mas depois você pega a prática, até que compensa. Só que, numa cidade do interior, você não vem, numa cidade do interior, você não consegue vender 10 morangos assim por dia. Muito difícil. E além disso, é só R$150. É que eu fiz as contas erradas, né? Eu acreditei no que... Gente, para de publicar mentira. As pessoas acreditam, sabia? Custa quando fazer a conta certa. O que eu acreditei, tá? Eu demorei muito. Esperou uns 3... Esperou mais ou menos uns 3 dias pra mim e a minha cunhada comentar sobre o assunto pra ela me dizer, você sabe que a conta não é essa, né? E aí né? Eu não parei pra pensar que não fazia sentido. E aí, e também, se você for ver assim, em relação à cidade do interior, igual eu falei assim, não, a maioria das pessoas ganham... O supermercado é muito mais caro, né? Primeiro porque as comidas vêm da capital. Então elas têm um longo percurso, aí tem o frete envolvido, tem tudo. Segundo, que normalmente o interior é uma rede grande de supermercado que comanda a cidade. Então essa pessoa não tem muita concorrência, ela meio que coloca o preço que ela quer. E as pessoas do interior não têm muito, porque normalmente o emprego é justamente para essas pessoas que vendem pelo preço que ela quer. Aí você vai falar assim, mas então por que os restaurantes e as confeitarias vendem mais barato? Porque aí nesse caso tem bastante concorrências, porque são várias pessoas que colocam assim, eu faço tal doce, eu faço tal pão, eu faço tal coisa. Então aí a concorrência é maior, ela precisa diminuir, desvalorizar um pouco o serviço dela para conseguir vender e ganhar um dinheirinho. Mesmo que seja pouco, pra gente é melhor ter pouco do que não ter nada. Então, se você for... Mas é claro, vamos dizer, aqui a comida é mais cara, só que a maioria das pessoas tem a casa própria, não tem emprego, a maioria das pessoas, mas elas ganham uma ajudinha do governo, pelo menos para pagar a água e a luz. Então, para comer, elas fazem bicos. Só que em São Paulo, se for para pensar, as pessoas ganham mais, ganham em torno de, sei lá, 4, 6 mil reais. Só que essas pessoas, elas pagam aluguel. São poucas as pessoas nas cidades grandes que têm casa própria. Então, se você for colocar aluguel, água, luz, transporte, porque o emprego nunca é perto de casa, que nós vamos trabalhar, que eu não, porque eu não sei andar de bicicleta, minha bicicleta é um triciclo, mas o meu serviço é diferente. Mas as pessoas da capital, elas precisam pegar ônibus, Uber. Aqui, as pessoas vão trabalhar de bicicleta. Então, é assim. É complicado. O que eu acho? Que nós estamos passando por uma fase de crise que tem tudo para piorar cada vez mais, porque as coisas estão ficando cada vez mais caras. E que, aliás, eu até vi um comentário de não sei quem, que as pessoas estão deixando o interior para voltar para a cidade pequena. Aí eu falo para vocês, gente, mas essas pessoas não vão ter emprego na cidade pequena? Não, elas não vão. Só que na cidade grande elas não têm como pagar moradia. Como é que elas pagam aluguel, pagam água, luz, caríssimo, pagar creche para filho? Entende? Então, para eles, às vezes, porque a maioria das pessoas do interior tem
casa para ir de algum parente, ou tem uma casinha, mesmo que seja humilde, tem uma casinha lá, então eles conseguem pelo menos não pagar aluguel e não ser despejado. É óbvio, gente, que a gente vai enfrentar uma crise muito grande se alguém dá um jeito. Mas como eu não tenho a solução pro jeito, então eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o morango que eu vou experimentar. Então, finalmente, eu vou experimentar esse morango, que ele já tá aqui em casa tem 3 dias. Eu não aguento, tô com verme já. Então, eu vou experimentar e ver se esse morango é do amor ou se é do ódio.